Nós vamos começar falando sobre 4 objeções básicas das quais nós, mulheres, somos treinadas a sustentar. E são exatamente as objeções que nós precisamos começar a transformar. E são elas: não veja, não tenha insights, não fale e não haja. São 4 objeções das quais, ao longo da história, nós fomos aprendendo. São objeções históricas, das quais nós, mulheres, somos treinadas para, e já chegou a hora da gente transformar. Tá na hora de começar a fazer alguma nova revolução aí com relação a esse comportamento. Eu vou contar para vocês, vou começar contando para vocês sobre uma história que é um conto muito interessante, que ilustra muito essa dinâmica inconsciente que nós experimentamos, que é o conto do Barba Azul. O conto do Barba Azul conta a história de um homem, de certa forma estranho, com uma barba azul, que cortejava numa casa as 3 irmãs da família. E, de certa forma, elas achavam ele estranho e as 3 irmãs duvidavam um pouco daquele homem, tinham ali uma intuição sobre a estranheza daquele senhor. Porém, ele persistia, e um belo dia, inclusive, ele buscou as 3 irmãs e a mãe também para um passeio no parque, e se divertiram durante uma tarde inteira naquele dia. E a irmã mais nova, neste dia, começou a ter o seguinte pensamento: bom, talvez ele não seja tão estranho assim, quem sabe, ok? E essa irmã mais nova decidiu se casar, ceder ao cortejo do Barba Azul, e ela se casou com ele. E foram viver num palácio imenso, com todo o recurso, com tudo que ela precisava, tudo que ela queria, ela tinha. Um belo dia, este homem resolveu fazer uma viagem. E ele disse para ela: bom, eu tenho que me ausentar aqui do castelo, eu vou deixar com você todas as chaves do castelo, você pode convidar suas irmãs, você pode fazer um banquete, você pode fazer festa, você pode fazer o que você quiser aqui no castelo. Todas as chaves de todos os aposentos estão à sua disposição. Você pode usar a biblioteca, o restaurante, o salão de festa, você pode fazer o que você quiser. Só que tem uma chave pequenininha, esta chave você não pode usar. Então, ela podia usar qualquer parte do castelo durante a ausência. Ele falou que ela podia usar todos os funcionários do castelo, podia comprar vestidos se ela quisesse, enfim. E aquela chavinha pequenininha ela não podia usar, não podia abrir a porta que era daquela chavinha. E ok, assim ela fez. Ele viajou e um belo dia ela resolveu chamar as irmãs para passar a tarde com ela. E ela contou que o Barba Azul tinha feito isso, tinha entregado aquele monte de chaves, todas as portas do castelo, e que tinha uma que ela não podia usar. A única proibição era essa. E imediatamente as irmãs mais velhas ficaram muito curiosas e foram porta por porta, chave por chave, abrir os aposentos do castelo para descobrir de onde era aquela danada daquela chavinha. Bom, passaram pela biblioteca, pela casa do tesouro, abriram todos os quartos, fizeram tudo, rodaram o castelo inteiro, e no último aposento elas viram que tinha uma porta pequenininha que dava para o porão. Nesse momento, elas pegaram a chavinha e falaram: bom, agora nós encontramos, só pode ser essa porta. Já tinham aberto todas as outras portas, já tinham usado todas as outras chaves. Bom, essa chavinha só pode ser dessa portinha. E desceram e abriram. E abriram a porta. E a esposa do Barba Azul viu o que tinha lá dentro. E lá dentro estavam os corpos de todas as outras mulheres com quem ele tinha se casado. Nessa hora, elas entraram todas em pânico de ver aquela cena.
E a esposa do Barba Azul pegou a chave muito depressa e foi guardando, e ele já estava chegando. E quando ele estava chegando, ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer com aquela chave, e quando ela botou a chave no bolso do vestido, ela começou a perceber que aquela chave estava sangrando. Onde ela encostava, aquela chave sangrava. Então, as roupas começaram a ficar todas ensanguentadas, ela não sabia o que fazer com aquilo, ela precisava esconder aquela chave, porque ele já estava chegando. E assim ela fez. Ela decidiu o seguinte: bom, eu vou esconder essa chave e vou dizer que a chave sumiu, que eu não sei o que aconteceu. Ok? E assim ela fez, e quando ele chegou, ele pediu, cumprimentou, muito alegre e tal, e aí ele perguntou: bom, cadê as chaves? E ela entregou, e faltando a chave pequenininha, como quem diz: ah, não sei, não vi. E ele imediatamente perguntou: cadê? Né? Você abriu. E agora é você que vai pra lá. E aí ele começou a procurar e abriram a porta do guarda-roupa, e todos os vestidos do guarda-roupa estavam ensanguentados. E aí ele imediatamente começou a arrastar ela pelo cabelo para levar ela também. Agora tinha chegado a vez dela, porque ela não tinha cumprido o acordo. Ela tinha traído o combinado. Então, ele vai arrastando ela pro porão. Na medida que tá chegando, aproximando, quando tava descendo a escada para chegar no porão de novo, quando ele ia matá-la, ela pediu, por favor, para ele dar um pouquinho de tempo para ela. Para ele dar uns 15 minutos para ela poder se organizar e se acalmar antes do momento final. Antes da morte. E ele concedeu esse tempo, tá? E nesse tempo, ela começou a se preparar, e ela pedia ajuda para os irmãos dela, para as irmãs, para qualquer pessoa que pudesse vir ajudar. E enquanto isso, na verdade, ela estava se preparando para o combate final. Enquanto ele achava que ela estava apenas se organizando e despedindo aí da vida, na verdade ela estava juntando forças para esse combate. Então, no fim da história, ela consegue matar o Barba Azul e ela sobrevive. Mas é uma metáfora do que acontece com relação às mulheres, e nem sempre acaba assim. E olha que história interessante. Quem aqui não conhece pelo menos uma mulher que abre mão dos seus instintos e das suas percepções e acaba sendo forçada a viver uma vida de alienação? Eu tenho certeza que cada um que está assistindo esse vídeo conhece uma mulher assim, ou talvez seja você mesma essa mulher. Nós somos treinadas, nós somos absolutamente treinadas a ser boazinhas. É um treinamento intensivo. Não veja, não tem insights, não fale e não age. Ignora a sua intuição. Essa é a história. Só que, olha que interessante quando a gente pensa nessa história do Barba Azul, e tem uma história subjacente que eu trago muito pra cá também, que eu já falei, que é a história da mulher mais velha que também ignora, que também não teve a oportunidade de aprender, que também é ingênua, que também permanece na ignorância. Porque na hora que elas foram pro passeio, que elas foram se divertir lá no parque, a mãe estava junto. Estavam as duas irmãs mais velhas, a mãe e essa mais nova, que aceitou, que ignorou, que achou, ele não é tão ruim assim, ele não é tão estranho assim, é só uma barba azul. E isso é transgeracional, isso vem da história do feminino. Ignore a sua intuição. Então, no nosso sistema de crença, tudo aquilo que foi aprendido, nós somos treinadas a fingir que não estamos vendo. É uma falsa vida livre, é uma falsa sensação de liberdade. Então, eu gosto muito desse conto, porque no momento em que ele vai viajar, que ele fala para ela assim: toma aqui, pode fazer o que você quiser, ela tem uma falsa sensação de liberdade. Agora, no fundo, ela sabe que ela mesma está se colocando numa situação de perigo. Que não é bem assim. Que não é tão livre assim. Ela sente o cheiro de algo ali que está fora do lugar. Porém, por um prazer do ego, por uma tarde no parque, tão pouca coisa. Por uma tarde no parque, ela já ignora
aquela sensação que ela está tendo. Essa é a brincadeira do pelo menos. Ah, pelo menos ele não rouba, pelo menos ele não trai, pelo menos ele não isso, pelo menos isso não aquilo, pelo menos tal coisa, tal. E aí esse convencimento de pelo menos tal coisa não acontece em troca de um prazer fugaz, irrisório, sem aterramento, sem o que é substancial. Então, se a gente for pensar em questão de tradição e evolução, o que eu quero dizer para vocês? Todo tipo de evolução exige trair alguma tradição. Todo tipo de evolução exige trair alguma tradição. Por quê? Se historicamente nós somos treinadas a ignorar o que nós percebemos, e eu já falei bastante aqui para vocês também sobre essa evolução, essa transição de matriarcado para o patriarcado, o quanto isso custou para o feminino, para as mulheres de modo geral, historicamente, né? O quanto que custava a vida das mulheres mesmo, né? Serem banidas das tribos, terem que sobreviver nas florestas e a qualquer dúvida, na dúvida mata, na dúvida elas que estão sendo ali violentadas, agredidas. Então existe historicamente essa memória de ameaça, de medo, de dúvida, que faz com que o medo que existe aí nessa memória faz com que a gente não se arrisque, com que as mulheres evitem fazer esse movimento. Então, de uma para outra, foi passado esse recado. Essas objeções, elas não vieram do além, elas vieram das mulheres mesmo, pelas experiências que elas passavam também. Por essa repressão, por essa sensação de que a qualquer momento alguém vai vir, vai me agredir, vai me violentar, vai me assassinar e etc. Então, evoluir significa trair esta tradição de medo. Significa olhar e suportar o que se vê. Significa aprender a confiar nos nossos insights. Significa falar, significa agir. Então, vou fazer uma comparação. O iPhone 13, por exemplo, ele só é o iPhone 13 porque ele tem outras funções além do iPhone anterior. Não adianta ele olhar para trás e querer arrastar e falar assim com o iPhone 10, nossa, mas não é possível que você não consegue fazer isso, não é possível que você não dá conta de tal função que ele tem porque ele evoluiu. O 10 não tem. Então, muitas mulheres também sacrificam, também permanecem na ingenuidade. A mulher ingênua, ela tem um pacto com a ignorância. Ela concorda em permanecer alienada. Ela não consegue transcender essa informação. E transcender essa informação é ser uma alma transgressora. Porque eu vou estar fazendo o que as mulheres que vieram antes de mim não conseguiram. Não adianta olhar para a mãe, olhar para a avó e falar assim, mas não é possível que você não consegue vencer isso aqui, que você não consegue fazer tal coisa. Olha aqui, é só fazer isso. Não. Errada e sem coleira é exatamente para entender que eu vou ter que fazer o diferente, eu vou ter que deixar essa mulher aqui, abandonar essa que veio antes de mim, se eu quiser seguir de uma maneira diferente. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Ser uma alma transcendente que vai além, significa também entender, para que a gente tenha paz internamente, significa também entender que traição, traídas e traidores são a mesma face, são a face de uma mesma moeda. Então, traídas e traidores, traídos e traidores são duas faces de uma mesma moeda. Eu preciso começar a compreender isso, porque quando eu me coloco
ingenuamente na ignorância. Quando eu faço esse pacto ingênuo, eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo, mas eu estou pactuada com a ignorância. Eu concordo em ficar na ignorância. Eu concordo em fingir que eu não estou vendo. Eu concordo em ignorar qualquer tipo de sensação ou intuição que eu tenho e ficar calado. Às vezes concorda, inclusive, em tamponar e esconder o que está percebendo. Na medida em que eu estou fazendo isso, eu estou traindo a mim mesma. Por isso que eu falo tanto da questão das projeções. Quando uma pessoa se incomoda e se sente traída pelo outro em alguma situação, antes mesmo que isso acontecesse e que essa pessoa enxergasse um traidor em outra pessoa, ela traiu a si mesma em algum ponto do caminho. Então é sombra e luz de uma mesma situação. E a gente só começa a sair com saúde desse tipo de enredo, desse tipo de situação, quando começamos a ser honestas conosco sobre em que ponto eu estou me enganando. O que eu queria fazer e que eu tive que fazer outra coisa para parecer boazinha, para parecer correta para alguém. Nesse momento, a gente consegue começar a desvencilhar dessas relações que envolvem essas feridas de um jeito diferente, sem tanto conflito. Porque eu já estou admitindo para mim mesma que o pacto foi meu o pacto de enganação primeiramente foi meu, e depois eu me conecto com outras pessoas que vão começar a fazer isso comigo. Então, de um ponto de vista social, familiar, interno, emocional, é uma espécie de traição, porque quem vem antes não vem com esse pensamento. Quem vem antes não vem com esse movimento de ação. Eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que inovar, eu vou ter que trair, eu vou ter que deixar aquela pessoa que não fez para trás, se eu quiser. E aí, nós, como mulheres, eu tô falando, se a gente estiver falando de uma linhagem, eu tô falando de trair, por exemplo, a mãe, a avó, a bisavó, é ser capaz de mudar um pouquinho essa noção do que é a traição, nesse sentido de entender a evolução que existe nisso. Quando eu estou falando de trair, há uma crença que me foi ensinada de trair a um comportamento, a um pensamento que me foi ensinado, e conectar essa palavra com essa evolução. É aprender a ser uma alma transgressora, para que eu possa evoluir. Então, as mulheres que entendem o tamanho da responsabilidade disso, elas, não, tanto no sentido interno, quanto no sentido de legado, do que eu estou passando adiante para as próximas gerações, a mulher que entende o tamanho da responsabilidade disso, para além do corpo, para além da matéria, entendendo essa linha de evolução aí, de almas, ela começa de novo a confiar um pouco mais naquela voz interna que ela tem. E isso vai gerar um burburinho ao redor. Isso vai gerar conflito ao redor. Porque a primeira emoção que vai surgir em automático vai ser o medo. Ou vai ser a culpa. E, de novo, o triângulo da paralisação, que é medo, culpa, raiva. Então, qualquer uma dessas duas que surgirem vai fazer com que a pessoa tenha a tendência de fazer um movimento de recuo e de desistir. Então, a culpa, como eu disse também, ela é muito entendida como demonstração de carinho, demonstração de afeto.
não se entende esse engano com relação a essa ideia imatura de se colocar no centro, egocentrista, de achar que tudo é por minha grande culpa, minha tão grande culpa. E a culpa é um recurso também para eu não me arriscar. O medo é um recurso para eu não me arriscar. É um recurso para eu abandonar o projeto, seja ele qual for. Então, conseguir fazer esse avanço, conseguir dar esse passo em direção àquilo que eu quero e que é diferente do que tem ao redor, vai te dar o título de errada. E aí você escolhe. Eu fico parecendo que eu sou algo que atende ao outro, sabendo que eu não sou, traindo a mim mesma. E aí não tenho dúvida que em alguma área da vida vocês vão ficar atraindo isso, atraindo esses enganos, porque a gente começa a se conectar com aquilo que tem algo a me mostrar. Então, o tempo todo, nós somos espíritos em busca de experiências e em busca de evolução. Essa é uma frase do Brian Weiss. E o tempo todo, no ponto em que a gente para e que tem algo mais a aprender, é nisso que eu vou começar a me conectar externamente. Onde? No trabalho, na relação, no casamento, na vida social. Não é interessante, as relações que não têm algo a me mostrar, elas não são interessantes. E se o que você precisa enxergar é que você não está sendo honesta com você mesmo, é com isso que você vai se conectar. Parece muito complexo, talvez seja muito subjetivo, mas na prática, cada uma sabe do que eu estou falando. Quem está aqui sabe do que eu estou falando. Então, é uma conexão que acontece instantaneamente com aquela pessoa que tem algo a me mostrar. A não ser que eu já tenha, e a não ser que eu já tenha me encorajado o suficiente para me fazer experimentar aquilo que eu preciso, mesmo que doa, mesmo que eu sinta medo, mesmo que provoque culpa, eu sigo buscando quem vai me abrir essas feridas, porque elas ainda não fecharam. Então, eu preciso de ter coragem de enfrentar a crítica do que vai vir de fora, porque o grupo, de novo, é muito mais fácil sobreviver em grupo do que sobreviver individualmente. Isso na época das florestas e hoje em dia também. Não muda, né? Se eu estiver em uma situação de perigo e sozinha, talvez seja muito mais difícil de eu sobreviver do que se eu estiver com um grupo. Então, daí esse desespero interno de estar sempre de acordo, em coerência e atendendo às demandas de um grupo. O desespero do pertencimento, ele passa exatamente por aí. Eu preciso estar com um mínimo de segurança possível para eu conseguir garantir que eu vou sair da determinada situação. Então, essa complacência de obedecer a essas regras e cumprir os protocolos e não falar e não mostrar aquilo que eu tô vendo e silenciar, essa complacência, ela vem dessa necessidade de não provocar barulho no grupo, de não fazer com que o grupo me veja como uma ameaça. E nesse movimento, eu passo a ser uma ameaça para mim mesma, porque eu vou estar sempre em discordância com aquilo que eu quero. E provavelmente reclamando, queixando, colocando de novo fora a responsabilidade do movimento que eu não faço. Porque eu não faço para atender ao outro. Eu não estou atenta para o que está acontecendo comigo. Então, bom, conseguir avançar e sem coleira
e sair desse lugar, dessa alma faminta que fica o tempo todo cheia de dor, que não consegue mais suportar a dor, exige desrespeitar tabus para conseguir primeiro descobrir a verdade. E isso passa em várias áreas. A gente está especificamente falando aqui sobre mulheres, mas isso também é assim nos estudos, no intelectual, no social. A gente precisa desrespeitar algumas regras para poder descobrir o que está por trás, porque geralmente eles foram criados para esconder algo. Mas a gente não pode ver o que está vendo. Para ver o que estiver vendo e suportar, precisa reunir energia psíquica. Por isso que é tão comum, eu recebo milhões de mensagens de mulheres que, por exemplo, estão em casamentos onde descobrem que estão sendo traídas e não conseguem sair da situação. Elas não conseguem ver o que estão vendo e não conseguem reunir energia psíquica para poder fazer o movimento. A traição é primeiro interna. É primeiro interna. E eu coloco aqui uma máscara, um sorriso desenhado aqui, eu vou mundo afora assim, ó. Mas por dentro tem um zumbi por trás da máscara. Não tem verdade aqui. Então, é preciso, primeiro, ser capaz de ver o que está vendo e integrar dentro de mim mesmo essa traição, traidor e traída, traída e traidor, integrado internamente, porque antes do outro fazer isso comigo, eu mesma já tinha feito. Isso é ser honesta com respeito. Eu não preciso exterminar o outro da minha frente. Eu sei que caminho eu fiz que me levou naquela situação. Cada dia menos boazinha, né? Porque as mulheres às vezes se convencem tanto de que elas são perfeitas, que fizeram tudo pelo outro, que são a bondade do mundo, que não conseguem ver esse lado sombra que existe em nós humanos, não em nós mulheres, em nós humanos. E aí cada vez mais se conecta com aquilo que fere, com essa energia que é destrutiva. Então são 3 passos que a gente precisa fazer para conseguir ficar em paz sendo errada e em paz estando livre, sem coleira. O maior perigo do ser humano é estar livre, porque não sabe o que fazer com a liberdade. E abre mão disso. Então, primeiro, número 1, suportar, ver o que estiver vendo, seja lá o que for. Número 2, reunir energia psíquica para conseguir transpor aquela situação. Número 3, acabar com essa energia destrutiva. Não é a externa, é a interna. Então não tem nada fora, só tem dentro. Porém, todo esse contexto que é construído dentro daqueles 4 pilares de programação que eu falo tanto aqui, que a gente usa muito na filosofia da escola de reconstrutivas com relação ao sistema de crença, que é família, cultura, educação e religião. Tudo isso que é aprendido, que vem desses 4 pilares, constrói assim, de uma forma extremamente forte, uma força psíquica que envolve e que confunde, que impede o conhecimento, na verdade. Não pensa, não raciocina, não inventa moda, chega a ser cômico como que quando alguém levanta a mão e começa a tirar a poeira do tapete e falar dessas coisas, as pessoas se incomodam. Ai, para com esse assunto. Nossa, do que você está falando? Nada a ver com o que você está falando. Para de tocar nesse assunto. Né? Só que, assim como no conto do Barba Azul, a partir do momento que ela vê a verdade e que ela não tem mais como sustentar aquela ingenuidade psíquica dela, a chave começa a sangrar. A chave começa a sangrar, aquela ferida não para de sangrar, aquela dor, ela não para de transparecer. Não é possível sustentar a ingenuidade por muito tempo.
ela sustenta por um tempo pequeno. E logo em seguida, aquela ferida que foi aberta, e eu não tenho como negar que ela foi aberta, a ferida tá ali, ela vai sangrar por algum lado. Então, mulheres, às vezes elas sangram aqui individualmente, às vezes a ferida começa a sangrar e começa a sangrar em cima dos filhos, às vezes começa a sangrar em cima do trabalho, às vezes começa a sangrar em cima dos projetos, em cima dos sonhos. Aquela ferida fica ali destruindo, como vai escorrendo ali daquela chave que foi usada como se fosse um ácido que vai corroendo tudo aquilo que está ao redor. E é nessa hora que as mulheres começam a sacrificar toda a vida criativa delas. E quando uma mulher sacrifica sua vida criativa, isso é um perigo para o planeta, porque essa é a função de uma mulher, é criar. Não só seres humanos, mas também projetos, levar a vida adiante num sentido mais amplo, não só parindo, mas é fazendo isso de compartilhar a experiência, de permitir que a vida siga adiante, de permitir que a vida evolua. Então, uma mulher, quando começa quando ela vê e ela não pode mais se enganar nessa ingenuidade, ela não pode mais sustentar o pacto dela com a ignorância, ela, por mais que ela force, ela vai ter que sair desse entorpecimento, porque caso contrário, entra no processo de adoecimento, ou adoecimento físico, ou adoecimento mental, ou começa a transbordar aquela ferida ali, porque a vida criativa dela começa a ficar minada. E aí é essa mulher que vai ficar sem vício, é essa mulher que vai ficar sem brilho, é essa mulher que vai perder a alegria, que vai perder o sorriso, que vai perder a graça de caminhar pela vida. E na hora que uma mulher faz isso, na hora que uma mulher se permite amargurar, o planeta Terra está em perigo. Porque não tem um direcionamento. Qualquer coisa que passe pela frente é digna de ser destruída. Porque internamente não sobrou mais nada. E a mulher não suporta. E essa mulher que chegou a esse ponto de amargura, ela não suporta. Às vezes ela não consegue nem disfarçar a raiva. E a inveja brilha nos olhos quando ela topa com alguém que está sendo capaz de continuar criando. E ela sabe que ela não consegue. E ela não consegue porque ela está tentando sustentar uma máscara que não tem como sustentar por muito tempo. Porque a ferida está sangrando. Porque a ferida está sangrando. Bom, então resumindo aqui o nosso tema de hoje, né? Hoje nós estamos falamos sobre o tema de ser errada e sem coleira, por favor. Então, nós mulheres que somos treinadas a lidar com essas 4 objeções que precisam ser transformadas. Não ver, não ter insights, não falar e não agir. Então, isso é o nosso treinamento básico do Seja Boazinha, que não faz sentido nenhum, porque eu já falei, bondade demais não é bondade verdadeira. Na medida em que eu estou sempre que alguém se coloca em sacrifício, alguém está tendo um privilégio. E isso não é um bom negócio. O bom negócio é aquele onde todo mundo ganha, onde a troca acontece em equilíbrio. Então, ser boazinha demais significa que eu estou levando vantagem em algo disfarçadamente. Cuidado com quem oferece muito para você. É estranho, tem alguma coisa que você não está vendo na troca. E da mesma forma, presta atenção quando você estiver oferecendo demais. Se você também se coloca em sacrifício, provavelmente essa ligação está acontecendo a partir de uma carência, a partir de um vazio. Então não é uma troca genuína. Bondade demais, não é bondade verdadeira. Então, ser cada dia menos boazinha significa fazer essa reconexão com essa alma selvagem, viva, com energia que mora aí dentro. E que por algum motivo ao longo da evolução passou por esse treinamento. A gente precisa respeitar. Por algum motivo passamos por isso. Agora, tomar consciência disso é também adquirir responsabilidade sobre isso.
porque a nossa responsabilidade não é só sobre o que eu estou experimentando. A minha responsabilidade é sobre o que eu experimento, sobre o que eu mostro para você, sobre o que eu ensino para minha filha e sobre o que vem pela frente também. Então, é nossa obrigação receber com respeito tudo aquilo que foi passado e desenvolver e transcender em cima disso. Mesmo que custe olhares distorcidos, mesmo que me custe crítica, mesmo que me faça sentir um pouco de medo, mesmo que me faça sentir um pouco culpada. Então, aprender a ter consciência de onde vem a culpa, de onde vem o medo, facilita, porque é só nessa hora que eu vou ser capaz de romper com tudo isso que foi decorado e aprendido no sistema de crença. É só na hora que um dia eu acordo e falo assim, nó, agora eu entendi. Agora eu sei por que essa sensação circula pelo meu corpo. Essa sensação de medo, essa sensação de estar errada, essa sensação de que eu vou morrer. E aí eu posso mudar. E uma mulher, quando decide fazer isso, uma mulher, quando levanta para fazer algo, ninguém segura. As outras todas sabem que ela vai fazer, que ela tem energia para fazer. Só que ao redor, quem ainda não recolheu essa energia psíquica, também vai levantar e vai falar, mata. Se ela for bonita, mata. Tem dinheiro? Manda matar. É inteligente? Mata também. E matar de todos os sentidos, tá? Antigamente era queimando na fogueira, mas talvez seja inventando uma fofoca. Ou dificultando o caminho. Ou gerando algum conflito, tá? Então, reunir energia psíquica para ser capaz de suportar em todo qualquer processo de mudança que você esteja interessado em fazer, significa ser honesta e integrar internamente esse lado sombra e esse lado de força, de luz, para que eu não precise que o outro venha mostrar para mim a sombra que está aqui e eu ainda não admiti. Por mais maluco que pareça seu sonho, por mais estranho que seja o seu desejo, ou você se conecta com isso e constrói isso que você quer com energia, ou você vai estar atraindo a você mesmo. E é isso que vai se aproximar de você até que você se enxergue, até que você se dê conta. Certo? Eu tenho certeza que você, se não está passando por essa situação, conhece alguma mulher que está.